Olá a todos, tudo bem? Então, nós optamos por gravar esse vídeo de um formato diferente, né? Com o formato de entrevista, ao invés de um podcast normalmente como nós estamos acostumados a gravar. Porque optamos fazer assim, né? Porque nós achamos que ficaria mais interessante e poderia incluir todos os professores que nós demos a entrevista em um vídeo só. E esse vídeo está até relativamente longo, né? Então peço perdão por isso. E também peço perdão porque às vezes o áudio ele vai ficar um pouco afastado, às vezes vai ficar desincronizado, porque no momento da gravação do áudio ele ocorreu alguns problemas, como por exemplo, deu uns bugs lá. Então, eu já agradeço desde já, né, a sua visualização e tudo mais. Muito obrigado. E agradeço também aos professores que puderam disponibilizar, né, uma parte do tempo deles para poder fazer essa entrevista conosco, né. Então, já quero agradecer aqui desde já o Michael, o Alan e o André, que disponibilizaram um tempo, né, deles para poder gravar conosco. E é isso, aproveitem o vídeo e muito obrigado. Sempre foi questionada por especialistas e entidades e ganhou mais força nos últimos meses, viu, Edu? O Ministério da Educação chegou na semana passada. Bom, como demonstra aí na reportagem feita pela Record TV há 2 meses atrás, havia realmente muitos protestos falando sobre se o novo ensino médio ele realmente era uma coisa boa ou se era ruim. Há muitas controvérsias, há muitas coisas positivas e muitas coisas negativas também. Entretanto, não podemos negar que muitos estudantes não gostaram desta decisão. Bom, mas retirando esse ar de clima pesado, parecendo que eu vou começar a falar de uma coisa muito séria, vamos tirar um pouco, porque, assim, é uma coisa séria, mas não é algo que eu precise fazer tanta coisa assim para poder dar tanto impacto. Mas, bom, a proposta do vídeo é basicamente essa. É opiniões, né, de profissionais da educação, né, que estão aí presentes nas escolas, que no caso serão os professores, né, do Teotônio Vilela, que vão responder algumas perguntas que nós fizemos. Perdão, falei errado. E isso, a gente poder desenvolver o nosso próprio argumento para saber se o ensino médio ele é realmente bom ou se é ruim, ele deveria continuar ou não. E bom, é basicamente isso, então fique com a entrevista dos professores agora. Primeira pergunta é: o que o senhor acha do novo ensino médio? O que eu acho, na minha opinião, né, do novo ensino médio? Na minha opinião, a ideia é boa, a proposta é muito boa, porque precisava mudar. Já tinha muito tempão que o ensino médio estava estagnado, né, baixos índices de aprovação dos estudantes, então precisava ter realmente uma mudança. Só que o que acontece no Brasil é incrível. Muda, tem-se boas ideias, mas na hora de aplicar acaba colocando a coisa de qualquer jeito e coloca o novo ensino médio com uma ideia completamente diferente do que antes, na mesma escola, na escola que já existia igual. Então, quer dizer, na prática acaba ficando muito a desejar. Na realidade, a ideia é boa, os conceitos são excelentes, é muito bom ter uma flexibilização do próprio jovem enquanto aprendiz, mas a estrutura da escola não permite que realmente isso aconteça. A formação dos professores também não contribui bastante ainda. Se não cancelarem, vai ser uma coisa boa, daqui uns 5 ou 6 anos. O que você acha do novo ensino médio? Acho uma proposta interessante. Pelo menos na teoria, pelo que a gente estudou, pelo que a gente viu, é uma proposta interessante. Depois dá ao aluno a oportunidade de conhecer, além dos chamados conhecimentos tradicionais, uma série de outras possibilidades, né, para ele se desenvolver melhor enquanto ser humano, enquanto profissional. O que você acha sobre o novo ensino médio?
Eu acho que é uma reformulação que ficou bastante ruim. Eu acho que ela não resolveu nenhum problema da escola e criou problemas novos. Então, nessa perspectiva, eu não aprovo, não gostei não. O que o senhor, na sua opinião, que o senhor acha que piorou? A carga, né? A carga fica muito alta. Por exemplo, pessoas que antes tinham 5 aulas por dia, hoje tem 9. Todos os dias, o dia inteiro, né? Aumenta o número. Professor de sociologia, por exemplo, que era só professor de sociologia, hoje ele tem que estar integrado em todas as disciplinas. O pessoal reduziu, na verdade não reduziu, mas compactou, né, em 4 áreas do conhecimento: ciências humanas, ciências da natureza, ciências, linguagens e tecnologias e matemática. E aí o que acontece? O professor, que antes era professor de geografia, hoje é professor de ciências humanas. Então aumenta bastante a quantidade de estudos que a pessoa precisa fazer para poder conseguir dar uma boa aula. Isso estressa muito. Então, o pior, a meu ver, até agora foi isso. E uma carga diária, né, de aulas em sala de aula, o tempo todo na sala de aula, sem uma estrutura física adequada, cansa bastante também os alunos. Você sentiu alguma diferença nesse novo ensino médio? Por enquanto, não, porque o tempo foi curto, né? Ele começou a ser implantado no ano passado e nós ainda estamos assim, em plena fase de adaptação. Então está muito complicado, muito tumultuado, tanto para os alunos quanto para os professores. Essa adaptação nesse novo formato, nesse novo modelo, ela tem sido difícil. A gente conciliar as chamadas disciplinas tradicionais, matemática, geografia, filosofia, com essas novas trilhas, né, dos itinerários formativos que foram passados. Mas eu acredito que com o tempo a gente consiga se adaptar melhor. O que você acha que melhorou com a chegada do novo ensino médio? Nada. Eu acho que piorou muita coisa, né? Como eu já disse, os problemas que eram estruturais na escola, né, os problemas de nível curricular, eles não só não foram resolvidos, como eles foram piorados, né? Algumas disciplinas que são muito importantes para a formação de uma pessoa perderam carga horária, algumas delas foram até extintas, né? Então diminuiu filosofia, diminuiu sociologia, por exemplo, as disciplinas de cunho científico perderam um pouco de carga horária, né? E em troca disso, eles colocaram disciplinas que conversam mais com demandas de mercado, mas que não colaboram nem com uma emancipação assim, profissional e social dos alunos, né? É mais uma formação para trabalhador semi-escravizado, basicamente. Eu não sei se eu estou sabendo, mas aqui tá falando que parece que tinha um assunto rolando de tirar algumas matérias de ciências humanas e sociais. Não é que tirou, né? Eles acoplaram e fizeram uma coisa só. Ciências humanas pegou a geografia, a história, a sociologia e filosofia e colocou como uma área de conhecimento. Então o que acontece? O professor vai explicar, vai lecionar, ministrar conteúdos dessas 4 disciplinas como se fosse uma só. Então, dá a impressão de que realmente vai tirar alguma coisa. E acaba tirando mesmo, porque se tínhamos 2 aulas de sociologia por ano num segundo ano e hoje não tem nenhuma, está tudo envolvido lá com a área de conhecimento, ciências humanas, na verdade diminuiu bastante a abrangência. O que você pensa a respeito sobre a revogação do novo ensino médio? Essa revogação que foi determinada agora pelo presidente Lula, eu achei ela oportuna, porque o tempo de discussão no ensino médio, ele foi curto do novo ensino médio, né? Porque se você observar do tempo que ele virou lei até o tempo que ele foi implementado, 2017 a 2022, a gente pegou basicamente o período da pandemia, né? Foi o período da pandemia, foi o período de um governo que não era de ouvir muito a opinião das pessoas. Então eu acredito que o novo ensino médio ele foi pouco discutido com a sociedade. Eu acho que a ideia do presidente Lula é exatamente propiciar um maior debate em torno dessas mudanças.
O que você acha sobre o projeto de vida? Ela é uma matéria útil, que realmente agregou alguma coisa para os alunos? Ela é uma disciplina que pode ser útil desde que o professor consiga trabalhar autonomia de verdade, né? O que vem nos materiais fornecidos pelos governos e tudo para o projeto de vida são materiais que conduzem a um pensamento de empreendedorismo, mas assim, de maneira não reflexiva, né? É um empreendedorismo ilusório, né? Que não torna o cidadão consciente dos problemas, da verdade que ele enfrenta enquanto cidadão, né? Então, para ela ser útil, o professor precisa fazer um exercício muito forte de reelaboração do material, no sentido de trazer elementos que conduzam a um pensamento crítico, a uma autonomia de pensamento, uma cidadania verdadeira, real, né? Como está o período integral? Cansativo, né? Como toda reestruturação, como todas as mudanças, ele se torna muito cansativo, porque a gente não tem a dimensão exata da coisa ainda, queremos atingi-la o mais rápido possível, e isso causa um nível de estresse muito grande, principalmente nos professores que estão realmente preocupados com o futuro dos nossos alunos. O que você achou sobre o quarto ano do novo ensino médio? É uma boa proposta? Não. Acredito que o quarto ano não é uma boa proposta para os alunos da rede pública. Para os alunos da rede particular, que têm melhores condições de poder prorrogar por mais um ano seus estudos, eu acredito que talvez não afete tanto. Mas na rede pública, a gente sabe a realidade dos nossos alunos. Os meninos chegam aí no segundo ano, primeiro, segundo ano, muitos já vão trabalhar, já pensam em trabalhar. Então você ainda prorrogar para um quarto ano, onde o aluno já estaria basicamente com 18, 19 anos de idade, no quarto ano de ensino médio, eu acho que não vai funcionar. Na rede pública, não. Acho que a evasão seria muito grande, poucos alunos teriam interesse nesse quarto ano aí. A carga horária dos alunos, como você sabe, aumentou para 3.000 horas anuais, né? O que você acha disso? Teve realmente necessidade? Bom, aumento de carga horária por aumentar não necessariamente traz reflexos positivos, porque tem algumas coisas que têm que ser pensadas a respeito disso. Por exemplo, se a gente estiver falando de estudantes pobres, os estudantes de ensino médio já estão numa situação em que a maioria deles precisa trabalhar para colaborar de alguma forma em casa. Muitas vezes para colaborar com as próprias atividades domésticas, né? Olhar irmão, arrumar casa, essas coisas. Muitos deles precisam conseguir algum dinheiro para comprar as coisas para si mesmo, um tênis, uma bermuda, um sair, tomar uma Coca-Cola, sei lá. E outros precisam ajudar em casa mesmo, comida, conta de água, de luz e tal. Então, esse acréscimo de tempo na escola, eu percebi que em algumas situações ele atrapalha a vida do estudante. O estudante fica doido para ir para a escola onde a carga horária seja menor. Bom, se em troca dessa dificuldade você tivesse um aprimoramento pedagógico de fato no currículo, até que faria sentido, mas não é a realidade, né? Então o que está acontecendo é que você passa mais tempo na escola estudando disciplinas que são vazias de significado para a vida daquele estudante, para a vida social, para a vida psicológica. Então, nesse ponto de vista, considero que não trouxe repercussões positivas. É óbvio que o aluno mais tempo na escola, ele traz oportunidades, mas desde que você consiga usar esse tempo trabalhando um currículo que seja emancipador, que seja criador de consciência de classe, que seja criador de consciência social, política, ideológica, né? O que não é o que está acontecendo. Você não acha que o governo está melhorando e ajudando os estudantes com esse novo ensino médio ou está complicando? Não, o papel do governo realmente é observar e analisar a sociedade para poder dar conta do que o mercado precisa. Então, esse realmente é o papel do governo. E nesse sentido, é isso que está se fazendo, porque o profissional do futuro, que são vocês, amanhã, está completamente fora do padrão que a gente viveu até agora. Então, empregos que antes eram carteira assinada,
relações de trabalho organizadas e orientadas por sindicatos, isso provavelmente daqui a uns tempos não vai existir mais. Então, cada jovem, cada trabalhador vai necessariamente ter que ser patrão de si mesmo. Então, nesse sentido, precisa ter flexibilidade, precisa ter protagonismo realmente, que é o que o novo ensino médio está tentando fazer com que o jovem seja protagonista dele mesmo, do próprio aprendizado. A meu ver, isso ainda está bem incipiente, né? Eu imagino que crianças e jovens de 14 anos ainda não conseguem escolher por si próprio o que ele vai ser quando crescer. Está em fase. Mas com as novas tecnologias aí, não tem como fugir disso, esse é o futuro mesmo. É cada um se especializar em si próprio e desenvolver cada vez mais o protagonismo e o empreendedorismo. É isso que eu vejo. O que você mudaria no novo ensino médio e não mudaria? Bom, como eu disse, eu acho que o formato é bom, é bacana você disponibilizar 60% do tempo para disciplinas tradicionais e 40% para as trilhas de formação, né, para esses projetos. Eu acho que é bom. O que eu mudaria é exatamente o que aconteceu, dar mais tempo para discussões, para ideias e um tempo maior também para adaptação, né? Implantando, talvez não a cada ano uma turma, mas introduz no primeiro ano, espera uns 2 anos, aí você traz para o segundo ano, dá um tempo maior. Eu acho que o processo de adaptação ele foi muito em cima, muito corrido, tá difícil. E sobre a possível mudança que iria acontecer em 2024 sobre o Enem, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que é mais uma... isso pode repercutir em ser mais uma forma de exclusão social dos estudantes mais pobres, né? Porque nas escolas públicas há uma dificuldade de preparação para o Enem, né? Então o Enem tem mais de 20 anos que ele funciona, né? E muitas escolas não conseguem elaborar uma preparação significativa para os alunos de uma prova que já tem 20 anos, né? Uma reformulação, eu acho que as escolas particulares, elas rapidamente se adaptam a esse novo processo. As escolas públicas têm mais dificuldade, porque o propósito da escola não é uma preparação exclusiva para o Enem, como é o caso das escolas particulares, né? Estou falando de realidade, não estou falando de teoria, né? Estou falando do que acontece na prática. Então, eu não vejo isso como uma coisa positiva e vejo muitos pontos negativos. Qualquer mudança no Enem, a meu ver, ela tem que ser feita no sentido de democratizar o processo, de igualar as oportunidades de estudantes pobres e ricos. Não é o que eu vejo nessa reformulação que foi proposta. Bom, gente, o vídeo chegou ao fim. Muito obrigado a todos que tenham assistido até aqui. E, bom, o vídeo em si, ele não foi feito com o projeto de afirmar com total certeza se o ensino médio ele é bom ou se é ruim, o novo ensino médio, né? Mas sim promovendo debate entre os estudantes, justamente para a gente poder aprender a debater e realmente refletir nas nossas ações e justamente para poder saber se esse novo ensino médio ele pode ser bom, pode ser ruim, se ele pode vir a se tornar bom. Então é isso. Muito obrigado.